Olá, amigos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o eletromagnetismo, né? Hoje iremos ver um pouco sobre indução eletromagnética. Bom, historicamente, né, a gente sabe da importância desse tema. A indução eletromagnética é responsável por hoje nós termos energia elétrica em casa, nas indústrias, substituindo uma série de outros equipamentos que antes eram mecânicos ou então usavam vapor, né? As diversas correntes elétricas utilizadas no mundo são advindas do aproveitamento dessa interação entre o magnetismo e a eletricidade. Vamos ver como isso ocorreu, né? Se nós imaginarmos um fenômeno, né, como um condutor, né, uma barra condutora, movimentando-se dentro de um campo magnético, né, então nós temos um campo B aqui, e essa barra de metal vai se movimentar dentro desse campo. Bom, essa barra é feita de prótons, elétrons, é feita de átomos, né? E essa é a influência do campo magnético sobre essas cargas elétricas é que pode gerar novas formas de se produzir eletricidade, né? Então, aqui visto aqui de cima, nesse desenho aqui embaixo de mim, esse X significa que o campo está entrando, né, no sentido aqui do plano, e a barra é perpendicular a ele com a velocidade v. Nesse caso, né, o que ocorre? Bom, se a gente imaginar bem, o campo está aqui, esse X, campo magnético entrando, a barra, à esquerda aqui, com a velocidade v em movimento. Com o movimento do condutor, cada elétron livre do mesmo dessa barra fica sujeito a uma força magnética, né? Que nós vimos que essa força magnética é dada pela regra da mão esquerda, né? Velocidade, campo e força. Então, a força vai aparecer uma força. Então, quando isso ocorre, né, esse elétron que está aqui no meio, né, que está sujeito a esse campo, está sobre a barra. Quando ela começa a se movimentar, o que acontece? Aparece essa força Fm, que vocês podem ver aqui, que é uma força magnética responsável pelo fenômeno que nós vamos ver. Quando ele se movimenta, o elétron atingido por essa força vai na direção de um dos polos, isso fazendo com que esse lado da barra fique com a carga negativa. Por compensação, o outro lado lá acima fica positivo. Então aparece uma diferença de potencial, positivo em cima, negativo embaixo. Se ela se deslocar, ó, deslocou, quando se desloca, aparece uma nova força que empurra mais um elétron aqui para esse polo, ficando duas cargas negativas, em cima duas positivas. Mais uma vez, três cargas. E à medida que isso aqui vai se movimentando, vai ficando cada vez mais positivo de um lado e mais negativo do outro. Então, o que está ocorrendo? Está ocorrendo que há uma diferença de potencial elétrico da barra. Se há uma diferença de potencial elétrico, pode gerar uma corrente. Essa é a ideia. Então, devido à observação aqui, devido a esse deslocamento, teremos um acúmulo de elétrons na parte inferior, fazendo com que a extremidade adquira um potencial elétrico negativo. Então, quanto mais você vai se movimentando, mais vai acumulando, né? Então, essa diferença de potencial nós chamamos de força eletromotriz induzida, ou FEM, né? Apresentada por E também. Então, não havia diferença de potencial, apenas a presença do campo magnético gerou essa diferença de potencial que pode gerar uma corrente, né? Essa é a ideia principal do eletromagnetismo, né? Então, você pode fazer uma comparação. À medida que essa barra anda no campo magnético, acumula carga de um lado e do outro. É o que faz uma pilha, né? Quando você tem uma pilha, há uma reação química, pilhas e baterias fazem reações químicas que acumulam eletricidade num polo ou no outro, no polo positivo, polo negativo. Lembrando também a diferença entre pilha e bateria, né? Então, lembre-se que a pilha ela tem um procedimento químico, né, que gera diferença de potencial e produz eletricidade. A bateria também, né? Só que a bateria, o fenômeno é reversível. Os materiais aqui, quando você coloca uma corrente de volta, o processo se inverte da reação química. Já numa pilha, não. Então, numa pilha, o processo é irreversível. Terminou a pilha, tem que jogar fora, né? A bateria, não, você recarrega, né?
Aí tem gente que vai dizer, ah, mas tem pilha recarregável, né? É um termo vulgar, mas não existe, né? É uma bateria, na realidade é uma bateria. Uma pilha recarregável é uma bateria recarregável, mas ficou o termo, né? Hoje em dia se usa, igual, como o formato é parecido, né? Você pode ter uma pilha que o processo eletroquímico que acontece aqui é irreversível e pode ter um no mesmo formato que é reversível, depende do material que você está usando, né? Então, esse fenômeno do eletromagnetismo, ele se assemelha a acumular cargas. Ou seja, ele vai substituir as pilhas e as baterias, né? Como é que a gente calcula essa força? Então, nos primeiros experimentos em laboratório, verificaram que essa força eletromotriz, que é medida em volts, né, é uma diferença de potencial, ela depende do campo, depende do comprimento, né, do fio que você está usando e da velocidade. Quer dizer, quanto mais rápido você fizer, aquela barra passando, e quanto mais comprida, e quanto maior o campo em cima dela, mais tensão, mais força eletromotriz você poderia produzir. É claro que isso derivava um movimento, uma velocidade. Quem é que ia fazer essa velocidade? Se você pegar uma barra e fizer na sua mão, vai gerar, mas é muito fraco, né? Então, aí nós caímos no mesmo problema, né? Temos que fazer um movimento mecânico para gerar uma tensão elétrica. E isso foi feito mais tarde, né? Hoje em dia, quem faz essa velocidade, esse movimento, é a queda d'água, né? Então, você tem uma hidrelétrica, por exemplo, você tem a queda de água, essa queda de água faz com que tenha velocidade nessa barra, girando, e ela pode produzir diferença de potencial. Vamos ver como é que ocorre isso. Essa corrente que nós induzimos, né, é chamada corrente induzida, né, ela produziu, ela tem um sentido. Então, aqui a barra com cargas positivas de um lado, negativas do outro. Lembrando que o movimento das cargas, né, vai sempre para anular. Então, o resultado gera uma intensidade de corrente. Se o condutor se movimenta ao longo de fios condutores paralelos, que formam um circuito fechado, né, haverá um movimento contínuo de elétrons. Então, você pode gerar uma corrente elétrica a partir desse movimento. Só que, veja, tem que ter velocidade, né? Tem que ter o campo e a velocidade. Então, se você pegasse uma manivela e girasse, né, você poderia fazer com que esse movimento, essa velocidade, gerasse carga elétrica, né? Algumas observações importantes. Caso o condutor pare, né, você não tem mais a velocidade, aí a força eletromotriz também acaba, não teremos mais força eletromotriz. E também não vai ter corrente, né? Para que a corrente se mantenha constante, devemos garantir a velocidade e o campo constantes. Então, você tem que ter velocidade, né, movimento mecânico, de forma a gerar essa corrente, né? Existem outros exemplos, né, que podemos afirmar. Se você, por exemplo, aqui coloca uma espira, né, aqui um fio, né, e à medida que você pega um ímã e se aproxima desse fio, esse ímã vai fazer variar o campo magnético. Ele vai induzir uma corrente, vai marcar aqui no perímetro. É uma corrente induzida numa espira causada pela aproximação do polo norte de um ímã. Então, se você aproximar um polo, e se você ficar movimentando o ímã, né, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai gerar uma corrente contínua também. Então, isso, no século XIX, foi uma grande descoberta que tornou possível a existência de motores e a industrialização, a modernização da sociedade. Depende muito desses conhecimentos que nós temos aqui do eletromagnetismo, né? Uma outra maneira, né, seria você, através de uma pilha, por exemplo, gerar um campo, né? Esse campo magnético, né, pode induzir, né, variando esse campo, pode induzir uma corrente nesse amperímetro. Observe que no primeiro exemplo aqui, nós temos uma fonte, que é essa pilha, né? Você liga através dessa chave. Então, ela gera uma bobina, aqui, uma bobina, que produz o campo magnético. Esse campo magnético passa para uma outra bobina que não tem fonte de alimentação, não tem energia elétrica, mas vai aparecer uma corrente aqui induzida. Quando essa chave cessa o campo, então cessa também a corrente induzida. Então, tem que ter as duas coisas, velocidade e campo presente, né? Não se consegue as duas coisas. Se você cortar uma, não tem geração de corrente, certo?
Existem vários exemplos, né? Vamos ver, para entender melhor, né? A física precisava de uma matemática que representasse essa ideia, né, de produzir corrente a partir de campo magnético. Então, criou-se a ideia de fluxo magnético, né? O que gera é o movimento, é a variação do fluxo. Então, o Michael Faraday, através de suas experiências, né, ele dirigia um laboratório com muita gente trabalhando, havia investimento, né, para fazer determinadas coisas, não tão grande como hoje, né, claro. E isso, no início do século XIX, fez vários estudos mostrando que era possível produzir esses campos de diversas maneiras. Então, a experiência de Faraday, basicamente, era introduzir aqui um ímã, né, ou um eletroímã, né, dentro de uma bobina e gerava corrente. Enquanto houvesse movimento desse ímã aqui dentro, havia a indução eletromagnética que gerava uma corrente. Tá? E isso pode, hoje em dia tem vários experimentos que comprovam isso, né? Você pode ligar uma bobina e essa aqui gerar campo magnético que gera uma corrente que altera a bússola. Nessa figura 1, a gente pode ver os passo a passo, né? Aqui, então, nós temos vários sistemas aqui, né? Uma pilha que gera uma reação química que produz corrente elétrica. Essa corrente elétrica passa por essa espira aqui e gera um campo magnético. Esse campo magnético vem pelo espaço, pelo ar, né? Isso aqui não passa energia elétrica por ele, é isolado. E induz, né? Aí vem o fenômeno que Faraday descobriu, a indução provoca um aparecimento de uma eletricidade aqui que vai gerar um campo que vai movimentar a bússola. Né? Então ele conseguiu produzir carga elétrica com movimento de ímãs. Só que ainda restava muita tecnologia para ser descoberta ainda, né? Ele apresentou isso na Royal Society, na Inglaterra, né? E através de experimentos verificava-se cada vez mais a união entre magnetismo e corrente elétrica. O objetivo era produzir eletricidade com maior facilidade, né? Porque a eletricidade era produzida pela química, né? Não pela física. Somente reações químicas que provocavam. Então, não tinha muita viabilidade, né, econômica. Precisava de um método melhor. Então, observe aqui tem um laboratório de Faraday, que se vocês observarem, é cheio de substâncias químicas. Né? Então, todo laboratório de eletricidade naquela época tinha que ter um monte de substâncias químicas. Por quê? Porque para gerar corrente precisava de uma reação química. Né? E buscava-se uma nova forma de se produzir eletricidade e essa eletricidade substituir o vapor. Né? Porque o vapor já estava no seu limite, já se conhecia máquinas, navios, trens, tudo a vapor, e precisava de um novo formato, de uma nova forma de eletricidade. A mesma coisa que aconteceu no século XX com a energia nuclear, aconteceu no século XIX, entre a passagem do vapor como forma, vapor da mecânica, né, para a eletricidade. Né? E nisso apareceu o conceito, né, de fluxo magnético. Né? O fluxo magnético é uma grandeza escalar que mede o número de linhas de indução que atravessam uma área A de uma espira. Então, se você tiver um campo magnético, um fluxo, representado por essas linhas azuis aqui, de fluxo, nós temos aqui linhas de campo magnético, né? Nós já vimos que nós não enxergamos o campo, mas a gente pode induzir, né, e verificar a presença do campo. Né? Essas linhas que representam o campo são linhas de indução. E uma determinada área. Né? Então, a gente define o fluxo magnético como produto, né, escalar, vetorial, do campo pela área. Né? Então, essa área aqui, representada, ela tem módulo, direção e sentido, né? A gente coloca com um vetor, né? É um produto escalar. Então, no produto escalar, é o produto do módulo dos dois vezes o cosseno do ângulo. Então, esse A é a área, Sistema Internacional em metros quadrados. O campo a gente mede em Tesla, né? E o fluxo é na unidade Weber. Né? Então, nós temos aqui uma grandeza nova chamada fluxo magnético. E vamos utilizá-la. Né? O fluxo magnético pode ser interpretado de várias formas. Então, por exemplo, se o fluxo está aqui, o fluxo magnético é o produto do campo pela área. Né? Como o fluxo está na mesma direção das linhas de campo, né? O fluxo vai ser B vezes A. Por quê? Porque
forma 0 grau aqui, os dois estão na mesma direção, a área que passa as linhas de campo estão na mesma direção, então o fluxo é B vezes A. Se ele for perpendicular ao campo, né, aí o ângulo é 90 graus, o cosseno de 90, 0, e o fluxo vai ser 0 também. A lei de Faraday, essa lei de Faraday exatamente foi formulada em função do conceito de fluxo, né? A força eletromotriz ela é gerada pela variação do fluxo no tempo, né? Ou seja, a ideia de Faraday é a seguinte: tem um fluxo de linhas de campo. Se elas estiverem paradas, não há fluxo, não há a geração de força eletromotriz. A variação do fluxo no tempo é 0. Mas se o fluxo ficar variando, né? Se você tem, por exemplo, um ímã em movimento, está variando a direção, mesmo que seja a mesma intensidade, mas está variando a direção, o sentido. Variou com o tempo, gera uma força eletromotriz. Tá? Essa é a ideia que consiste na lei de Faraday. Okay? E existem alguns exemplos. Né? Aqui a gente pode ver uma espira aqui, um ímã. Se eu colocar esse ímã aqui nessa espira, vai marcar aqui uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vem da variação do fluxo. Agora, pode ser um ímã, mas pode ser também um eletroímã. Ou seja, o eletroímã é uma bobina que nós temos aqui, passando corrente por ele. Mesmo que essa corrente seja pequena, se ela tiver um movimento muito rápido, pode gerar uma corrente substancialmente nova. Né? Agora, o que vai fazer o movimento desse ímã e desse aqui tem que ser um movimento mecânico. Então, esbarrava sempre no mesmo problema, né? Que é da conservação da energia. A gente não pode criar corrente elétrica do nada. Então, a ideia é fazer o seguinte, pegar um movimento mecânico, só que do ímã. Aí ele varia o fluxo e gera uma corrente. Né? Esses são alguns exemplos. Tem vários exemplos. Aqui nós temos outro, né? Aqui nós temos um amperímetro embaixo e aqui uma espira. Se essa bobina é alimentada por uma pilha, por exemplo, né? Se você movimentar ela, vai gerar uma outra corrente aqui. Variando o ponto C, estaremos alterando a corrente que circula na bobina. Por quê? Porque o fluxo magnético foi variado no tempo. Essa é a grande jogada. Né? Então, esse exemplo, né? Outro exemplo aqui, ó, nós temos um retângulo, né? Fio em forma de retângulo, e se ele se movimentar, o próprio fio se movimentar aqui, vai gerar uma variação do campo no tempo, então vai gerar nele uma corrente. Então, diversos formatos foram criados justamente para fazer com que pudesse gerar uma corrente, ou então uma corrente pudesse gerar campo magnético. As duas coisas seriam possíveis. Aqui um outro exemplo. Se você pegar dentro de um meio onde há fluxo magnético, se você pegar uma barra de um ímã, né, puxar, aí você varia a corrente num sentido. Se você puxar para o outro, varia a corrente no outro sentido. Quer dizer, o que foi descoberto é que numa variação inversa, a corrente também induzida também mudava. Então, se você pegar um ímã e aproximar de um fio enrolado, vai gerar nele uma corrente. Mas se você se afastar, a corrente inverte. Tá? Isso que gerou uma lei, né, chamada lei de Lenz. Tá? Então, nessa lei de Lenz, ele mostra que, olha, se você pegar um ímã e se aproximar dessa espira aqui, vai gerar uma corrente elétrica, num sentido. A corrente está marcando, observe que esse amperímetro aqui embaixo está virado para a esquerda. O ímã está se aproximando. As linhas geradas pelo ímã vão induzir na espira uma corrente. Agora, se você se afastar, também há variação de campo. Está afastando, está mudando o campo. Para menos, né? Está afastando. Então, a corrente induzida vai ser no sentido contrário. Então, o amperímetro vai marcar também no sentido contrário. Então, você pode mudar o sentido da corrente elétrica mudando o movimento. E se isso ficar contínuo, né? Ele vai e volta, pode ser um determinado fluxo, né, que gere uma corrente alternada. Né? Você alternou a direção daquela corrente, fazendo com que pudesse ser aproveitada de uma determinada forma. Né? Ou você fazendo sempre no mesmo sentido, também é possível.
Então, muitas variações, né? Houve toda uma tecnologia em função da lei de Faraday, e por isso que na lei de Faraday tem um menos ali na frente, porque é sempre no sentido contrário. A força eletromotriz é no sentido contrário à variação do fluxo no tempo. Tá? E outras aplicações mais simples, né? O microfone, por exemplo, né? Quando você fala na frente de um microfone, como eu estou falando aqui também, né? Tem um microfone aqui, você está vendo? Um microfone. Esse microfone aqui que eu falo, lá dentro dele tem o quê? Bom, se você observar, vai ter uma membrana bem simples, né? E essa membrana, né, ela está presa a uma bobina aqui embaixo e um ímã fixo. Então, quando eu falo, né, a vibração no ar faz essa membrana vibrar. Ao vibrar, ela se aproxima ou se afasta, mais ou menos, do ímã. Então, a corrente induzida aqui também vai variar. É muito pequenininha, mas esse fio é jogado para um amplificador, né? Então, esse amplificador é capaz de amplificar a minha voz. Sai um alto-falante. Por quê? Porque eu amplifiquei o sinal. É uma variação, é uma corrente tão pequenininha, microamperes, mas se vai para um outro aparelho que pega aquele microampere e transforma numa corrente maior, capaz de gerar uma vibração, ele vai poder funcionar. Então, o microfone funciona graças a esse fenômeno da indução eletromagnética. E outros aparelhos também, né? Como aqui, por exemplo, nós temos aqui uma bobina, né, à esquerda, e dois polos de um ímã. Quando você gira ela, né, aqui há uma variação e produz uma corrente. Isso é aproveitado, por exemplo, na usina hidrelétrica, um gerador. Né? Quando você junta muita água, aqui embaixo, nessa figura aqui abaixo de mim, muita água, essa água cai, quando ela cai, ela faz girar uma turbina e ela vai fazer variar o campo magnético também e gerar uma corrente induzida. E é assim que nós temos energia elétrica dentro das nossas casas. Né? São os geradores de corrente. Né? O gerador pode ser grande, como o de uma usina, assim, ó, né? A água passa aqui, gira e produz corrente elétrica. Como também pode ser bastante simples nesse aqui da esquerda, onde você tem um ímã, uma bobina, e você prende numa roda de bicicleta. E à medida que você vai pedalando, né? Você vai pedalando, a roda vai girando, e ao girar, o ímã também gira e faz variar o fluxo magnético. Variando o fluxo magnético no tempo, ele vai gerar corrente elétrica suficiente para acender o farol da bicicleta, para ligar um rádio na bicicleta, ou até carregar o seu próprio celular na bicicleta. Né? Então, nós temos aí um dínamo. Né? E existe outra aplicação, por exemplo, nos transformadores. Né? Então, se você já viu esse transformador aqui na frente da sua casa, né? Lá tem um transformador. O transformador transforma uma corrente em outra. Então, aqui tem dois exemplos, um circuito primário e o circuito secundário. Então, quando a corrente passa pelo primeiro, quando passa pelo primeiro, ela gera linhas de campo magnético. Essas linhas de campo magnético induz na outra bobina, um outro valor. No meio é um núcleo de ferro. O núcleo de ferro não passa corrente pelo núcleo de ferro. É tudo isolado aqui. Então, ele é somente para canalizar as linhas de campo. Então, você pode passar de menos voltas para mais volta, ou de mais volta para menos volta, depende. Então, tem dois tipos de transformador. Um elevador de potência, de tensão, e um rebaixador de tensão. Então, se você coloca aqui o primário e secundário, né? Se você coloca aqui uma corrente, ele pode levar de 110 para 220, ou de 220 para 110. Né? E a relação matemática é essa, a corrente do secundário dividido pela corrente do primário é o número de voltas do primário sobre o número de voltas do secundário. Tá? Então, é possível você alterar, né? Mudar, né? A tensão, é uma relação de tensão corrente. Por quê? Porque a indução é pelo campo magnético. E isso existe também em grandes transformadores, como esse aqui, ó, que você pode ver nessa fotografia, em frente à sua casa, você deve ter visto aí na sua rua, você deve ter visto um transformador desse, que pega uma tensão alta da rede, né, maior, e joga para a sua casa para ser 220. Não pode colocar alta tensão na sua casa, seria muito perigoso para a população. Então, ele reduz. E como ele fica muito tempo lá, né, ele esquenta muito.
Por quê? Porque ao passar a corrente de um para o lado para o outro, a energia que passa de um é muito alta, né? E ela baixa para 220 e esquenta muito. Então, ele aqui dentro tem um óleo, uma substância química que diminui, faz o resfriamento. Mas, com o tempo, ele pode ter vazamento, pode entrar água e, às vezes, dá um curto, né? E ele explode. Por que explode? Porque esquenta muito o óleo que mantém essa refrigeração, ele pode explodir. Então, às vezes, você vê uma explosão, porque ele usou durante muito tempo e não teve a manutenção adequada. Okay? Bom, então nós vimos aqui o fenômeno da indução eletromagnética, como ela foi criada e qual é o conceito básico. Né? A seguir, nós vamos fazer depois alguns exercícios e vamos ver também aplicações da indução eletromagnética. Ok?